Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa As Profecias de Daniel. Estamos dentro do capítulo 9, referente às 70 semanas proféticas. Falamos no episódio passado a respeito da oração e a súplica veemente de Daniel, confessando os seus pecados. E a oração ainda, na nossa programação, ainda não findou. Nós vamos chegar no momento agora que vem a resposta de Deus para Daniel através do anjo Gabriel. Presente conosco neste programa, fazendo a sua contribuição, o pastor Fábio Lúcio. A paz do Senhor, pastor Fábio. A paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. É um prazer estar aqui mais uma vez participando desse programa. Vamos entrar então. Nós chegamos no episódio passado, no verso 19, estamos entrando agora no verso 20. Passo a palavra para o pastor Fábio para já fazer o comentário, a leitura e o comentário da chegada da resposta através do anjo Gabriel. Bom, os versos 20 e 21 do capítulo 9 vão falar exatamente da finalização da oração de Daniel e aquilo que acontece quando ele encerra aquela oração. Então, o verso 20 diz assim: estando eu ainda falando e orando, ou seja, ele estava ainda orando ao Senhor e confessando o meu pecado, como foi falado nos episódios anteriores, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então, um comentário importante para nós colocarmos aqui é que ele ainda estava orando, mas o Senhor já havia recebido aquela oração, pela confissão que ele fez, por tudo aquilo que ele havia colocado, aquilo que ele havia assumido, ainda que ele, como um servo de Deus, sendo separado pelo Senhor, desde o momento que ele chega ali em Babilônia, que ele assentou no seu coração não participar do manjar, nem do vinho do rei, ou seja, ele se propôs para ter uma vida completamente separada, mas ele assume, junto com o povo, essa necessidade. E ele estava ainda falando na oração, e Gabriel, o anjo do Senhor, que ele já tinha visto na visão ao princípio, no capítulo 8, está registrado isso, ele veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Essa hora do sacrifício da tarde é a hora nona, às 3 horas da tarde. É uma hora muito especial dentro do projeto de Deus, porque foi o momento em que o Senhor Jesus expirou, Ele entregou a sua vida, consumou todo o seu projeto. E é importante essa correlação, porque as coisas do Senhor, elas são todas correlacionadas, É a história, a própria lei, que é sombra das coisas futuras, e a própria profecia. Então, o sacrifício da tarde, a hora do sacrifício da tarde, é uma hora muito especial dentro do projeto de Deus, porque é profética, falando da morte, da entrega do Senhor Jesus. Passo a palavra ao pastor Antônio Carlos. No verso 23, aliás, verso 22 e 23, E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. A oração ouvida, o Senhor responde rapidamente, porque o anjo veio rápido, voando rapidamente, a resposta veio rápida, maravilha de Deus, e disse que ia fazer entender o sentido, quer dizer, toda pergunta, toda dúvida que ele tinha, ou toda confirmação que ele estava pedindo, seria dada. Continuando no verso 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Então, olha só, Deus que vê todas as coisas, conhece o seu servo. Quando ele se dobrou para clamar ao Senhor, o Senhor
que entendes que é o Senhor Jesus, devido ao contexto dos outros capítulos, deu a ordem para o anjo ir falar com ele. E o anjo Gabriel, toda terminação El no hebraico significa Deus, né? Então é homem de Deus. É um anjo que leva as revelações e as interpretações das revelações para o povo de Israel. Então ele deu a ordem, começou a orar, a ordem já saiu e Gabriel veio para fazer Daniel entender tudo aquilo que ele queria entender. Lembrando que era muito importante o que ele queria entender, que era o fim do cativeiro, né? Que ele entendeu nas profecias de Jeremias. No princípio das suas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Quer dizer, aquele que age da forma como Daniel agia, ele é amado de Deus. E nós somos amados de Deus por amor do Senhor Jesus. Continuando. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Bom, ó que coisa interessante. Ele estava orando, mas agora, pastor Fábio, irmãos, ele já estava tendo uma visão, né? A partir do momento que ele viu o anjo, ele já saiu da oração e já entrou na visão. Já estava dentro de uma visão agora. E a visão com revelações. Porque Gabriel ia falar com ele, ia começar um diálogo, né? Só em visão mesmo. Você tem um diálogo com o anjo de Deus, né? Então, ele fim da oração, ele tem a visão do anjo chegando e que vai conversar com ele e vai dizer tudo que ele precisa saber. Vou pedir o pastor Fábio agora para dar continuidade. Vamos precisar, pastor Fábio, nos deter muito no verso 24. Vou pedir para você dar a partida e nós vamos fazendo os comentários aí agora mais devagar, porque nós estamos na revelação das 70 semanas agora. Amém? Sim. Aqui no verso 24, agora, ele vai começar a revelar tudo aquilo que o Senhor já havia preparado para o povo de Israel e que estaria ligado também, o pastor Antônio Carlos vai colocar isso também, Sim. Ligado ao projeto de salvação da igreja também. Sim. A igreja era entrar num determinado momento ali dentro dessas 70 semanas, como se fosse um hiato, né? Como se fosse um gap. Então, no verso 24, a palavra diz assim, Gabriel falando, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, a Israel, sobre a tua santa cidade, a Jerusalém, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então, vejam só, eu vou apenas dar um início para passar para o pastor Antônio Carlos, Sim. Mas aqui, essas 70 semanas, elas agora são completamente proféticas, porque era o objetivo, dentro daquele tempo determinado por Deus, era cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Pastor Antônio Carlos, pode dar continuidade. Aqui, então, pastor Fábio, eu vou fazer uma proposta a você e aos irmãos que nos acompanham. Vamos ler a visão inteira, depois nós voltamos comentando parte por parte, porque aí os irmãos já tomam ciência daquilo que Gabriel falou a Daniel. Então, eu vou ler aqui, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim verá guerras, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares,
E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Só para dar ciência, a leitura, para entrarmos no contexto e no texto inteiro, porque nós vamos precisar dividir agora por partes, para entender melhor essa revelação. A primeira coisa, o pastor Fábio já disse, são semanas de anos. Essa linguagem de semana de anos, ela existia no Velho Testamento. Como exemplo, nós temos aqui Levítico 25, versos 8 e 9. Diz assim: também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos, etc. Então, aqui também são semanas de anos. Então, 7 semanas no original são semanas de anos. 70 semanas são 490 anos. Mas, outro detalhe interessante. Até aqui, então, o Senhor confirmou a Daniel que o cativeiro iria durar os 70 anos. Está confirmado. Isso, pastor Fábio? Perfeito. Está confirmado. Eram 7. Agora, o que Deus fez? Projetou o que Daniel sabia para aquilo que ele não sabia. Olha que coisa interessante. As revelações, elas partem do conhecido em direção ao desconhecido. Bem entendido, o conhecido segundo o propósito de Deus. Não é conhecimento geral que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando conhecimento da palavra. O que é o conhecido? O conhecido, ele lendo as profecias de Jeremias, foi que ele entrou na visão das 70 semanas de anos. Ele falou de 70 anos que ia durar o cativeiro, e o Senhor revela 70 semanas de anos para a vida inteira do povo de Israel. Não é? Agora, quando fala do conhecido em relação ao desconhecido, o que é o conhecido? Consagração. Quem tem revelação, quanto mais consagração, mais revelação. O que Daniel fez? Leu a palavra, entendeu, leu a palavra com entendimento, entendeu que duraria 70 anos, jejuou, orou, se humilhou, buscou a face do Senhor, aí o Senhor vem e revela, ele nem perguntou, o Senhor espontaneamente revela a ele. Ele falava dos 70 anos do cativeiro, e o Senhor revela 70 semanas de anos sobre a vida inteira do povo de Israel. Outra coisa interessante, olha só, o pastor Fábio acabou de ler aí, estou no verso 24. 70 semanas de anos estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Olha só, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, a profecia é sobre Israel. A profecia é sobre o Velho Testamento. Aqui não tem Novo Testamento. Vocês vão observar isso, porque Daniel estava no Velho Testamento, no Antigo Concerto, no primeiro acordo, nem se falava de Novo Testamento. Então, nós estamos lidando aqui, tudo que estamos falando aqui é Velho Testamento. Agora, essa é a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas. Sobre o teu povo, 70 semanas estão determinadas. Sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Sobre Israel e sobre Jerusalém. Perfeito? Todos entenderam? Agora, ele dá sequência. Estão determinadas para quê? Então, vamos ver. 1, extinguir a transgressão. 2, dar fim aos pecados. 3, expiar a iniquidade.
4, trazer a justiça eterna. 5, selar a visão e a profecia. 6, ungir o santo dos santos. Então, vamos dizer, a profecia abrange todo o tempo de Israel até o fim dos tempos, ou seja, até o reino de Deus ser estabelecido. Porque nós faríamos a seguinte pergunta: depois de ler essas 6 coisas, pergunta-se, para chegar ao reino de Deus, o que faltou? Nada, não faltou nada. É uma revelação plena que parte de onde Daniel estava e chega até o estabelecimento do reino de Deus. Senão, leamos de novo. Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados. Quer dizer, estão falando da justiça eterna aqui. Quando o Senhor vai estabelecer o seu reino, vai julgar as nações, estabelecer seu reino e vai ter o cumprimento cabal de todas as coisas. Trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Então, o Senhor Jesus estabelecido como rei. É tudo. Então, não faltou nada. Lembrando, mais uma vez, para não fazer confusão, que na hora que entrar o Novo Testamento, as coisas tomam outra dimensão. Nós estamos falando de Velho Testamento. Plano completo para Israel no Velho Testamento. Pastor Fábio, algum comentário ainda? Não, sobre essa questão, eu creio que nós vamos ter um comentário na medida em que começar a ser explicitado esses pontos, né, da profecia das 70 semanas. Sim. Porque até aqui está muito bem colocado, ou seja, Daniel estava no Velho Testamento, a palavra diz assim, em parte conhecemos, em parte profetizamos, então ele conhecia muito, conhecia as Escrituras, foi educado, né, instruído desde criança, foi para a Babilônia, teve uma posição, agora a profecia ele alcançou pela confissão, pela oração, conforme bem colocado. E essa profecia estava ligada ao povo de Israel, ao povo e à cidade, que foi o objetivo da oração dele. Ele não estava orando pela igreja porque ele não tinha esse conhecimento ainda, né? Mas a profecia vai mostrar um detalhe nisso aí, nessas 70 semanas, de onde que a igreja entra nessas 70 semanas. Perfeitamente. Que vai ser criado. Perfeitamente. Agora, vamos ver mais, pastor Fábio, vamos esgotar bem essa parte, porque em seguida nós vamos entrar nos detalhes das revelações das 70 semanas. Vamos ver por parte, a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, para ficar bem entendido, indo devagar, por parte, para todos entenderem, devido à grande importância que tem esse assunto. Uma coisa que ressalta aqui, irmãos, e quem nos acompanha, é que Daniel não tinha conhecimento de que haveria Novo Testamento. Nem, para se ter ideia, até os discípulos tiveram dificuldade de entender o Novo Testamento. Estão lembrados dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Varão profeta, poderoso em obras, nós esperávamos que ele viesse remir Israel, estamos decepcionados, já é o 3º dia e nada disso aconteceu, porque eles não tinham entendimento das Escrituras. Jesus começou a falar, a mente, quando partiu o pão, a mente abriu junto com o pão para entrar a revelação do Novo Testamento. Então não tinha como explicar isso. Nós vamos ver mais adiante no capítulo 12, o que eu vou adiantar aqui não vai atrapalhar nada. Daniel, ele quis saber mais. Quando o Senhor começou a revelar, ele quis saber mais. O Senhor disse, não, Daniel, essas palavras estão seladas, porque não tinha como, não era nenhum momento de falar sobre o Novo Testamento. Outra coisa interessante, são discussões, pastor Fábio, que vale a pena fazer, que ajudam o entendimento. Quando Daniel, no episódio, aliás, no capítulo 7, quando ele vê o último animal, ele não vê direito. Ele vê um animal terrível e espantoso.
Lá no Apocalipse de João, João vê perfeitamente o animal. Mas por que o senhor não mostrou a Daniel? Porque ia entrar o Novo Testamento e o senhor não quis revelar a ele o Novo Testamento. Era complicado demais, era complexo demais e não fazia parte da vida de Israel naquele momento. Não era o momento de revelar isso. Apesar de Daniel ser cheio de revelações, o senhor disse, Daniel, vai na tua sorte, porque estas palavras estão seladas. Então, não era o momento. Mas agora, voltando para fechar esse episódio. Daniel não tinha conhecimento do Novo Testamento e, nas 70 semanas, não leva em conta o Novo Testamento. Nós vamos ver isso melhor. Mas é preciso ficar bem... A revelação é sobre o teu povo e tua santa cidade. Israel... Pode falar. Antônio Carlos, esse detalhe do livro, né, selado, no capítulo 12, que o senhor manda selar o livro, ele é selado ali no tempo de Daniel, está ligado ali às 70 semanas, ao propósito que o senhor tem para Israel, mas ele é aberto, né? Os selos são abertos lá no Apocalipse, como foi lembrado. Isso. Porque era um tempo determinado agora para um conhecimento profético de todo o projeto de Deus. Não somente para Israel, mas para a igreja de uma forma especial. Quando fala com Daniel, o senhor diz, as palavras estão seladas, Velho Testamento. Quando fala com João, Novo Testamento, não seles as palavras. Agora tudo será revelado no Novo Testamento, na nova aliança feita pelo Senhor Jesus. Nós encerramos aqui mais esse episódio. Agradecemos mais uma vez a presença do pastor Fábio. Pastor Fábio, Pai do Senhor. A paz do Senhor, obrigado aí, foi um prazer, uma alegria participar mais desse episódio. E a paz do Senhor aos irmãos, até o próximo episódio.